Irmãos queridos, boa noite. Estamos e agradecemos a Deus pela oportunidade que nos dá para estarmos aqui nesta noite. Pela manhã tivemos a nossa EBD, foi uma bênção, e agora à noite o nosso culto de louvor e pregação, e com certeza também será uma bênção para todos nós. Nós vamos orar, pedir aos que puderem ficar em pé para chegarmos à presença do nosso Deus em oração. Aproveitar o irmão Glênio está chegando aí para vir aqui à frente ao microfone para nos conduzir a Deus com uma palavra de oração. Boa noite, irmão, né? Parece turista, né? Quanto tempo assim, eu não ando que eu não venho aqui. Saudade! Eu estou notando que ele está com inveja de mim, ó. A barriga tá crescendo. Eu escolhi uma roupa lá, porque eu estava apertada, eu falei, na ponta dessa roupa aqui, que está apertada, não dá não. Vamos orar para o irmão Glênio. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de São Jesus Cristo, que nós colocamos em tua santa presença, Senhor. Amém. Agradecer, Deus, pelo dia, pela vida, Senhor, e por estarmos aqui na tua casa de oração, ó Pai. Amém. Obrigado, Senhor, por ver os irmãos aqui, Senhor, que o Senhor vem estar abençoando cada um aqui, ó Pai, protegendo eles, Senhor, livrando da enfermidade, livrando dos perigos, Senhor, e livrando da mortandade, Senhor, da peste perniciosa que corre durante a noite, ó Pai. Posso estar livrando todos eles, Senhor, e protegendo, Senhor. Abençoe o culto aqui, Senhor, o pastor Joel, a irmã, Senhor, posso estar abençoando esse casal, ó Pai, e dando sabedoria a ele, Senhor, para conduzir o teu santo rebanho. Amém. Dá-lhe a tua paz, a tua bênção, Senhor, e a tua proteção. Eu te suplico e agradeço em nome de Jesus, pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus o hino 3. Como só tem uma estrofe, nós vamos repeti-lo 3 vezes, tá bom? O hino de número 3. Cantar o 65, 65. Jesus é
Para prosseguirmos com a leitura devocional, faremos a palavra de Deus. Olha. O livro dos Salmos, capítulo 90, vamos ler até o versículo 10. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: volvei, ou tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, mas à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Que Deus abençoe a leitura de Sua palavra aos nossos corações. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, e nesta oração nós vamos lembrar das famílias que estão chorando os seus mortos. Neste dia, com certeza, centenas de pessoas partiram para a eternidade, outras neste momento estão morrendo em algum lugar do Brasil, né? Mas também vamos lembrar das famílias cristãs, os filhos de Deus. Hoje pela manhã, a Sônia estava dizendo, nós
Temos perdido aí centenas de pastores de várias denominações. Só entre os batistas foram mais de 400 pastores. Morreram vítimas da Covid-19. E sem falar de outras denominações, irmãos. Vamos clamar a Deus, porque quando não passa com a gente sente. Mas quando é com a gente, a dor é muito grande. Então, coloquemos-nos no lugar dessas famílias que estão chorando os seus mortos, os seus entes queridos. Sim, irmã? Eu quero ter uma amiga minha, ela tem apenas 32 anos e ela está com câncer, e ela tem 2 filhas. 32 anos. Só que Deus está com depressão. Está com câncer? Está com depressão, tem 2 filhas pequenininhas, que Deus cuide, faça o melhor, que Deus dê saúde para ela, né? Vamos orar. Ela é Jaqueline. Jaqueline, por favor. Vamos lembrar dela, da família. Uma amiga minha que chama Sônia, também. Sônia. Ela está na UTI, muito amiga da minha família, da família do Getúlio. Está na UTI, está muito mal. A sobrinha da irmã Graça melhorou? Eu não tenho, pastor. Está com 2 pulmões muito friccionados, muito forte. Os 2 pulmões afetados, né? Vamos orar por ela, né? Continuar orando pela recuperação dela. Mais algum pedido? Eu não peço para o meu irmão, tá? Sim, irmã. Vamos orar também. Irmão da irmã lá em Belo Horizonte. Pedido. Sim, irmão Salmo. Pelo Brasil, vou pedir pelo nosso país. Pelo nosso país. Para esses governantes aí que estão fazendo coisas que não devem fazer. Verdade. Principalmente muitos deles, muitos estados. Eu vi no YouTube agora que tem muitos estados que querem fechar a igreja. São Paulo vai começar amanhã. Meu Deus. Começar a fechar de novo as igrejas. Vamos orar nesse sentido, irmãos. Vamos pedir ao irmão Euclésio para interceder por esses pedidos agora. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, louvamos, ó Pai, por ter como Pai, um Deus soberano sobre todas as coisas. Pedimos, Senhor, que possamos, nesses dias de dificuldades, ó Pai, de saúde, de governo, Deus, mostrando somente coisas negativas, que o Senhor possa nos ensinar, nos abençoar no sentido de termos a nossa visão em Senhor. Pai, tu és o Consolador de tudo nesse mundo, desde sempre. O Senhor sempre faz a tua vontade, dependendo dos governos, presidentes, de homens fortes. O Senhor sempre está acima de todas as coisas. Que nós possamos, ó Pai, manter essa compreensão cada dia mais em nossos corações. Amém. Possamos, ó Pai, fazer a tua vontade, Senhor, realizarmos nosso Deus na tua vontade em relação aos teus. Amém. Que venha nos tirar cada um de nós, ó Pai, a tarefa, Senhor, de falar, passando o teu amor em Cristo para libertar a sua alma do pecado, para a obtenção da vida eterna. Amém. Abençoa os pastores, abençoa as igrejas, Pai, que têm sofrido perda dos seus líderes, abençoando, conduzindo o teu povo. Amém. Abençoa os enfermos, Pai, que são tantos ao nosso redor. Que o Senhor esteja no conforto, nosso Deus, a tua esperança. Tenhamos fé, nosso Deus, de continuarmos com essa confiança, independente daquilo que possa ocorrer em relação à saúde dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Amém. O Senhor sempre nos dê fé, sabedoria, para que eu preciso. Amém. Nós oramos, Pai.
Pai, Jesus. Amém. Amém. Continuemos em pé, vamos cantar o hino 264, 264. E logo em seguida, nós vamos cantar Eu Tenho um Tesouro, e depois cantaremos De Valor em Valor. Momento de louvar a Deus. Deus merece, enquanto milhares estão chorando, né, com tristeza. Nós, apesar de todo o sofrimento, temos motivos para louvarmos a Deus. Minha
dias que eu quero cantar esse hino, né? Mas o dia que eu vim preparada, que eu ensaiei, o irmão falou que o som está com problema, né? Então vamos orar para que Deus nos dê condição, né? De arrumar esse som. E que levante alguém, né? Para que toque também, né? No piano, né? É a nossa essência, né? De música, né? Deus te abençoe na nossa igreja. Tenho uma palavra para você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esse dia Deus chorar, nunca ter escondido. Você mal consegue falar, Deus só ouve teu gemido. Mas o Deus que me criou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar do Pai, mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Amém? Nós vamos ler a palavra de Deus, o versículo do Salmo, capítulo 70, e o versículo 5. Salmo, capítulo 70, verso 5. Pedimos mais uma vez que os irmãos se coloquem de pé e vão passar mais tempo sentados do que eu, né? Salmo 70, verso 5. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. O tema da mensagem: eu preciso de Jesus. E é o que o salmista aqui expressa. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu preciso, tu precisas, presente do indicativo, né? Ele precisa, nós precisamos, vós precisais, eles precisam. Mas eu estou colocando aqui na primeira pessoa do singular, mas cada irmão, cada pessoa pode personalizar-se, pode colocar, aplicar a si mesmo, cada um dizendo para si mesmo: eu preciso de Jesus. Vamos dizer juntos? Eu preciso de Jesus. Esta carência, esta percepção
e de necessidade, ela existe no coração de todo homem e de toda mulher. Até mesmo aqueles que se consideram fortes, poderosos, mas chega uma hora em que eles vão ceder à morte. Não há nenhum homem, por mais poderoso que seja, e a história já tem nos comprovado isso, nos mostrado isso, que os homens, aqueles que se achavam e se consideravam mais fortes, eles se cederam à morte e passaram como qualquer ser humano passa. O verbo precisar é um verbo transitivo direto, que tem os seus congêneres ou os seus termos semelhantes. Por exemplo, precisar é o mesmo que necessitar, carecer. E o substantivo feminino precisão tem o mesmo sentido de carência daquilo que é preciso, que é necessário ou que é útil. Quando nós declaramos, usamos esta frase, eu preciso de Jesus, é porque não há outro meio, não há outro substituto que possa fazer as vezes de Cristo. Não há homens, não há anjos, arcanjos, serafins, querubins, aliás, nenhum ser angelical pode substituir ou pode fazer as vezes de Cristo. Eu preciso de Jesus. Eu quero dar aqui, irmãos, algumas razões porque eu preciso de Jesus. A primeira razão, eu preciso de Jesus para ter fé. Claro, porque o escritor aos Hebreus fala que ele é o autor da fé. Se ele é o autor da fé, Hebreus 12, 2, eu preciso de Jesus para que eu tenha esta fé alimentada em mim. A fé evangélica, irmãos, a fé cristã, ela não é dada, não é oferecida por Cristo de forma aleatória. No capítulo 3, versículos 1 e 2, o apóstolo pede as orações dos crentes. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Efésios, ele pede as orações dos crentes por ele, para que a palavra que ele anunciava, e também os apóstolos, companheiros dele, que essa palavra continuasse se propagando, e pelas orações dos crentes, que essa palavra fosse espalhada, e que eles, pregadores da palavra, não sofressem interrupções para que continuassem pregando a palavra. E sabe o que Paulo fala no final do texto? Ele fala, porque a fé não é de todos. Nem todos que dizem crer, de fato creem. Porque eles confundem, não é? A fé cristã da crendice popular. Porque a palavra de Deus nos fala, irmãos, que a fé evangélica, a fé cristã, ela gera convicção, enquanto que a crendice popular, ela gera superstição. A fé evangélica aproxima o homem de Deus. A crendice popular aproxima as pessoas dos ídolos. A fé evangélica nos faz olhar para o céu.
A crendice popular leva as pessoas a olharem para a terra. E olha o que está escrito, Paulo, o mesmo apóstolo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6, ele fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um Espírito, como também fosse chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quando as pessoas lá fora dizem, as pessoas do mundo dizem que Deus é Pai de todo mundo, em parte é verdade. Em parte é verdade. Deus é Pai de toda criatura humana, porque foi Ele quem criou. Mas levando para o campo da regeneração, não é? Da salvação, aí já há uma diferença muito grande, há uma restrição aí, porque nem todos, neste caso, são filhos de Deus. São filhos porque foram criados, mas o pecado separou o homem de Deus, mas através de Cristo, esse mesmo homem decaído, não é, afastado de Deus, ele pode aproximar-se de Deus através de Cristo. Caso contrário, ele deixa de ser filho de Deus. Irmãos, a fé cristã, eu não estou falando da crendice popular, a fé evangélica, ela não é estéril, nem inativa, nem abstrata. Ela é dinâmica, ou seja, é uma fé ativa e diligente em alto grau. Por isso, quem tem essa fé, ela é visível, ela é notada, ela é percebida. Não há necessidade de você sair por aí dizendo, eu creio. Pode até dizer, não é errado, mas naturalmente, sem necessidade de você dizer alguma coisa, as pessoas vão perceber, vão ver se você tem esta fé ou não. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, Paulo recomenda: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, não são as pessoas de fora que devam nos examinar em relação à nossa fé. Somos nós mesmos. Nós é que devemos analisar o grau da nossa fé. Se estamos vivendo esta fé cristã, esta fé evangélica ou não. Irmãos, amigos, a fé é o elemento fundamental para a salvação. Por isso que ela veio de Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, versículos tão conhecidos, né? E tão usados na evangelização. Paulo fala, porque pela graça sois o quê? Salvos, mediante a fé. É uma preposição, né? Consoante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, qualquer coisa que vem de nós, que vem do homem, não é aceito por Deus. O profeta Isaías fala que as nossas obras são consideradas como trapo de imundície. Para Deus não vale um centavo, não tem nenhum valor.
Mas, infelizmente, irmãos, centenas e milhares de pessoas equivocadas, e pelo fato de não conhecerem as Escrituras, elas acham que fazendo alguma coisa de bom ou de bem para os outros, elas vão ter recompensa espiritual, quando na verdade a Bíblia fala que não. Paulo chega a dizer que ele poderia dar o seu corpo para ser queimado. Olha bem, ele poderia sacrificar-se, oferecer-se em sacrifício, mas se não fizesse isso, por amor a Cristo, de nada valeria. Segunda razão porque eu preciso de Jesus. A primeira é para que a minha fé possa existir, possa prevalecer. A segunda razão, eu preciso de Jesus para a minha salvação. Porque, para termos essa salvação, foi preciso que Jesus pagasse o preço por ela. Passasse, enfrentasse um processo doloroso para que nós pudéssemos ter acesso a essa salvação. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos de 8 a 10, o escritor fala: embora Jesus, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E é interessante que ele usa aqui uma frase que precisamos ter muito cuidado para entendê-la e interpretá-la. Ele fala que Jesus aprendeu a obediência, como se Jesus antes não fosse obediente. Não implica em que Cristo tinha por nós, a ponto de precisar aprender íntegra. O seu sofrimento foi o preço que ele pagou pela sua obediência. Ele não era homem e se fez homem. E naquele estágio da sua humanidade, ele enfrentou situações, experiências que no céu ele não enfrentava, porque ele era somente Deus. Mas agora, Deus e homem, mesmo corpo, ele tinha que passar por experiências dolorosas, como qualquer ser humano passa. A Bíblia fala que ele chorava, que ele sentia dores, que ele sentia fome, que ele sentia sede, que ele se entristecia, que ele chorava, enfim. Ele viveu 100% como homem, mas não abriu mão de sua humanidade. Visto que todos pecaram e separados estão da glória, da presença de Deus por causa do pecado, Deus está, irmão, chamando através da igreja, homens e mulheres, a que se arrependam, isso através da pregação do Evangelho. O Espírito Santo, irmãos, é o agente convencedor que leva homens e mulheres a tomarem consciência do seu estado de pecaminosidade, o que a Bíblia chama de convicção de pecados. Nós tivemos no século passado um teólogo, que viveu no Brasil muito tempo e morreu aqui, chamado Langston. Ele declara algo muito interessante, sobre esta experiência, sobre a pessoa de Cristo e a experiência do pecado do homem em relação a Deus. Ele fala: esta convicção é resultado do trabalho do Espírito Santo no coração do homem. Ele desperta no homem e na mulher o conhecimento de sua culpa e o da própria condenação por causa da incredulidade. Convencer não é uma palavra que se refere apenas ao intelecto, porque a obra do Espírito Santo é mais do que simplesmente intelectual. Ela envolve e abrange a pessoa em seu todo.
o Espírito Santo convence o homem, isto é, o homem fica inteiramente convicto da sua condenação. No Salmo capítulo 51, versículos 2 a 5, quando Davi chega diante de Deus e abre o seu coração, confessando o seu pecado, mas ele, na sua oração, ele fala algo, irmãos, que não era só um problema dele, era um problema de toda a humanidade. Olha o que ele pede para Deus no Salmo 51, 2 a 5, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu conheço as minhas transgressões e o sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Era só um problema de Davi? Não, é um problema seu, é um problema meu, é um problema de todo homem e de toda mulher, de todo ser humano. Não é só um problema do adulto, é um problema do jovem, é um problema da criança também. Mas, pastor, a criança precisa se converter? Precisa, no momento em que ela toma conhecimento. Ela passa a reconhecer. O Daniel, com 9 anos, ele já fala abertamente sobre esse problema. Do seu estado e da sua necessidade de receber a Cristo como seu Salvador. Então, irmãos, a partir do momento em que o indivíduo, em que o ser humano toma consciência do seu estado de pecaminosidade, a partir deste momento ele é responsabilizado por Deus pelos seus atos e pelas suas decisões. Em terceiro lugar, eu preciso de Jesus para a minha sobrevivência. Irmãos, os demais planetas, além da Terra, não é? Eles não sofrem as consequências do pecado como a Terra sofre. É interessante isso, né? Porque o pecado está presente neste planeta chamado Terra. E a Bíblia fala que o pecado gerou no homem medo, aflição e angústia. Essa angústia do hoje e do amanhã. Muitas pessoas dizem crer em Deus, porém não usam aquela fé que é gerada por Cristo no coração do homem pela ação do Espírito Santo. Pessoas que gastam dias, semanas, meses e anos exclusivamente para os seus interesses pessoais e materiais. Notem nesse contexto de pandemia, irmãos, quantas pessoas com quem você tem conversado, tem falado a respeito das coisas espirituais. Dessas pessoas com quem você tem conversado, quantas delas têm falado que Deus está enviando esta praga para avisar os homens, para despertar as consciências de pessoas em relação ao seu estado de pecaminosidade? Irmãos, poucas pessoas reconhecem, admitem que elas precisam mudar de vida. E essa mudança, quem opera não são elas mesmas, não são as pessoas que estão ao seu lado, é o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção para este perigo e da necessidade de nos desprendermos de tudo que pode comprometer e afetar a nossa fé. Quando Paulo fala que a fé não é de todos, é porque ele está dizendo que nem todos querem esta fé. Ela está acessível a todas as pessoas, jovens, adultos, velhos, novos, brasileiros, estrangeiros de quaisquer nacionalidades.
Mas é necessário que a pessoa queira, que a pessoa abra o seu coração para recepcionar, hospedar e ter esta fé. Em quarto lugar, irmãos, eu preciso de Jesus para fazer de mim um homem segundo o coração de Deus. E este foi o desejo de muitos servos de Deus no passado. Foi também o desejo que nasceu no coração de um pastor missionário canadense de saudosa memória que morreu no século passado, chamado Oswald Smith, pastor da Igreja do Povo em Toronto, no Canadá. Aquela igreja, irmãos, enviou e sustentou missionários em muitos continentes, em muitas nações. Olha o testemunho que ele nos dá quando ele completou, no dia do seu aniversário, quando ele fazia 38 anos. Olha a oração que ele fez. Ele deve ter se colocado em um lugarzinho isolado, separado. E olha o que ele falou para Deus: Senhor, faça de mim um homem segundo o teu coração. Meu trabalho perdeu seu valor aos meus olhos. As coisas que antes me pareciam importantes desapareceram. Tudo aquilo em que eu tinha interesse passou para um plano secundário, e tudo o que importava agora era a minha vida íntima diante de Deus. E somente isso tinha realmente valor. Senhor, continua ele em sua oração, eis as minhas mãos, eu as entrego, eu as consagro a ti, que elas nunca toquem nada que seja imundo ou ilícito, ou aquilo que desonre o teu nome. Eis os meus pés, eu os dedico a ti, que eles jamais vão a lugares onde tu não desejas estar. Eis os meus olhos, que eles jamais olhem para qualquer coisa que entristeça o teu Santo Espírito, que os meus ouvidos nunca ouçam qualquer coisa que tu também não desejas ouvir, que a minha mente jamais agasalhe um pensamento que seja vergonhoso aos teus olhos. E ele conclui dizendo: nesse momento percebi que Deus exigia a minha total consagração. Tudo mais deve estar em segundo lugar: os amigos, as pessoas queridas, o lar, o dinheiro, o trabalho, todas as coisas, mesmo as legítimas, tudo deve dar lugar a Cristo. Preciso dar-lhe a minha atenção total dia e noite. Deus em primeiro lugar. Oh, que alegria essa vida traz! Não há nada que se lhe compare. Todo o sucesso do mundo não pode substituí-la, nem mesmo os amigos podem significar tanto. Os nossos próprios familiares podem nos desapontar. Andar com Cristo, irmãos, é a experiência melhor que existe. Saber que tudo está bem, que nada existe entre nós que perturbe a nossa comunhão com Deus. Fica aqui uma sugestão para você, em você chegar diante de Deus e rever a sua vida. Como é que está a sua vida com Deus, a sua vida espiritual, a sua vida de oração, a sua vida de meditação na Bíblia, na Palavra de Deus. Como é que está a sua mente? Tem armazenado coisas de Deus? Ou ela está vazia e está aberta para coisas que entristecem a Deus? Os seus pés, aonde você tem usado, por onde você tem ido, as suas mãos, elas estão sendo
utilizadas para a obra de Deus. Irmãos, a Bíblia fala que não nos pertencemos mais a nós mesmos. Não nos pertencemos mais a nós mesmos. Em quinto e último lugar, eu preciso de Jesus quando a morte chegar. Vou precisar de Jesus para não eu segurar na mão dele, mas ele segurar na minha mão a fim de me transportar para o outro lado, quando do mundo eu sair e eu me despedi. No Salmo 48, verso 14, o salmista fala que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Um dia, irmãos, nós vamos nos separar, quem sabe, da esposa, do marido, dos filhos, dos pais, dos amigos. Vamos, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Pode ser hoje, pode ser amanhã, você vai deixar tudo isso aqui. Mas é com Ele, com Cristo, que você vai estar. Por isso que a nossa comunhão com Ele tem que estar em dia. Porque quando sairmos daqui, sairemos com Ele. Ele está conosco hoje aqui, mas Ele vai estar conosco e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Meus queridos irmãos, eu vou precisar de Jesus para segurar a minha mão. A morte, conforme escreveu o poeta, para os que não têm esperança do céu, ela é pintada como voraz, andrajosa ou esfarrapada, vestida de crepe, megera, mau gênio, desumana. Porém, para os que têm Cristo como a sua esperança, segundo o mesmo poeta, a morte é um sussurro manso, um cântico de paz, um hino de descanso. É o dia esperado em que os filhos da luz podem ver afinal o rosto de Jesus. O salmista, no capítulo 73, de 23 a 26, olha a esperança que havia no coração de Davi. Ele fala: todavia eu estou sempre contigo, com Deus. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu tenha prazer na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Antes de conhecer a Cristo, meus irmãos, eu e você não tínhamos nenhuma certeza. Aliás, esta incerteza, ela gera ansiedade e faz que muitos corram atrás de promessas humanas sem respostas concretas para os seus questionamentos. Paulo apóstolo, ele fala aos crentes da igreja de Éfeso, no capítulo 2, naquele tempo, no passado, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, não estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Irmãos, esta é uma verdade teológica da qual não podemos nos omitir de falar, de anunciar aos amigos, colegas de trabalho. Você tem falado para os seus amigos? Você abre a sua boca alguma vez nesses anos em que você tem trabalhado no seu ambiente de trabalho? Alguma vez você falou de Jesus para alguém? Se não falou, sabe o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão responsabilizar você um dia diante de Deus.
Lembra de um hino do cantor cristão que diz: não me falaram de Cristo? Não me falaram de Cristo? Tanto vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Irmãos, que esperança tem aqueles que trabalham e acumulam só para esta vida? Estão brincando e fazendo pouco caso do tempo e da eternidade. Feliz é o homem ou a mulher que crê, que espera, que descansa, que confia nesse Deus que é o Senhor do tempo e do céu, que cumpre o que promete porque Ele é fiel. Se no passado Ele realizou grandes maravilhas, com certeza Ele me abrirá as portas do céu por causa da minha fé, não porque eu fui bonzinho, mas por causa da minha fé no sacrifício de Cristo. O poder que eu tenho vem de Deus. A fé que eu tenho vem de Cristo. A vida eterna que me foi dada veio de Jesus. O fato de não haver mais condenação para mim é porque Jesus tirou de sobre mim toda a culpa. Toda a culpa. É por isso que Paulo fala: nenhuma condenação agora existe mais sobre você. Eu gostaria de me dirigir àqueles que ainda não têm esta esperança da vida eterna, a esperança do céu. Eu gostaria de me dirigir aos jovens, às crianças que já entendem a palavra de Deus. Eu gostaria de me dirigir aos idosos, aos adultos, aos homens e mulheres. Você tem uma alma e um dia você terá que prestar contas a Deus dos seus atos aqui na terra. Inevitavelmente, um dia, todos de qualquer idade vão se apresentar, ou de quaisquer idades, vão se apresentar diante de Cristo para prestarem suas contas. Crianças que já tomam conhecimento do seu estado de pecaminosidade, jovens, adolescentes, adultos, idosos, podem ter certeza que naquele dia todos vão se apresentar diante de Deus para prestarem as suas contas. Eu já ouvi pessoas culpando a Deus e atribuindo a Deus uma atitude de dureza, uma atitude de alguém que não tem piedade, não tem misericórdia. Quando a Bíblia fala que o dilúvio matou toda aquela raça humana, toda aquela geração, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, homens e mulheres de todas as camadas sociais. Mas que Deus é esse? Sabe, irmãos, toda aquela geração estava corrompida e todos aqueles que estavam crescendo naquele meio, naquele ambiente, se tornariam iguais, se tornariam ímpios. Deus sabia disso. Deus sabia disso. E Ele sabe. Por isso que nós temos que levar a sério a salvação, falar para os nossos familiares. Muitas vezes, irmãos, nós temos filhos, nós temos genros, noras, cunhados, sobrinhos, tios, primos, que estão no pecado, fazendo coisas erradas,
vivendo longe de Deus, e a gente leva isso numa boa. Se envolve com os familiares, o que é natural, mas nunca abre os olhos dessas pessoas. Fala para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para o seu cunhado, para o seu genro, para a sua nora: olha, você está longe dos caminhos de Deus. Se você continuar assim, você vai para o inferno. Você está perdido. Ou você está levando isso numa boa, com naturalidade? Irmãos, a vida de pecado é coisa muito séria, que afasta o ser humano de Deus e leva este ser humano para o inferno, para a eternidade. Um dia eles poderão até culpar você de você não ter aberto os olhos deles. É o que vai acontecer no dia do juízo. Olha, eu trabalhei, eu vivi, eu convivi com fulano de tal durante tanto tempo, e ele nunca me advertiu, nunca falou comigo sobre o meu estado de pecaminosidade. E Deus sempre responsabiliza mais aquele que está mais próximo. Aquele que está mais próximo. Então, você está mais próximo dessa pessoa, então você é responsável. Deus responsabiliza você, não pela salvação dele, mas de testemunhar, de falar, de mostrar, de advertir, de abrir os olhos daquela pessoa sobre o seu estado de pecaminosidade. Todos precisamos de Cristo. E aqui nós temos os 5 motivos. Qual é a primeira? Primeiro motivo: eu preciso de Jesus para ter fé. Segundo, para a nossa salvação. Terceiro, para a nossa sobrevivência nesta vida, nesse mundo. Quarto, para fazer de mim ou de você uma pessoa segundo o coração de Deus. E quinto, eu preciso de Jesus quando a morte chegar. Quando a morte chegar. Que Deus nos abençoe e que esta palavra, nesta noite, possa falar ao seu coração, de tal forma que você venha se colocar na presença de Deus, nos braços de Cristo, manifestando o seu arrependimento e colocando a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos então ouvir aqui o hino, baseado no que nós falamos nesta noite. Minha
264. Cantar os 264? Então é o 411, nós saltamos, pulamos. O 411. Dia festivo. Amém. Vamos orar nesse instante, encerrando o culto desta noite, pedindo bênção de Deus para as nossas vidas. Durante essa semana possamos continuar servindo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Pedir ao irmão Jonatas para despedir com uma palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa para louvarmos e agradecermos o teu santo nome. Amém, Senhor. Obrigado pelas tuas bênçãos, que sempre se renovadas em nossas vidas a cada dia. Amém. Pedimos por essa semana, possa ser uma semana abençoada por ti, que possamos livrar todos os males, todos os perigos, que nós possamos estar novamente no próximo domingo aqui na TV. Amém. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.